As taças e as pragas, a quarta taça. Quando lemos o texto de Revelações do Apocalipse 16:8, vemos que a taça é jogada no sol. Nossa mente atual imaginaria a taça sendo jogada no espaço em cima da estrela. Mas estamos falando de um texto escrito próximo a 2000 anos atrás, e o sol estava envolvido apenas sobre o calor na Terra. Assim, quando a taça é jogada no sol, quer apenas definir que o sol aqueceria. Mas isso não obriga que seja a estrela aquecendo, mas sim o efeito do calor na Terra. Muitas pessoas gostam de imaginar os textos bíblicos como se fosse escrito para a mentalidade atual. A mentalidade de homens há 2000 anos atrás é diferente. A visão das coisas estavam relacionadas aos efeitos e não ao que era cada objeto. Por exemplo, uma taça sendo jogada no sol. Isso é uma mera analogia do efeito. Primeiro que a taça é uma criação humana, e assim o efeito da taça sendo jogada no sol é um sistema de parábola para que o indivíduo ao ler pudesse entender. Se disséssemos, por exemplo, que o efeito estufa é o efeito dessa taça sendo jogada no sol e que o calor que ocorre ocasiona o derretimento de geleiras eternas. Geleiras eternas é o termo para regiões de gelo que não se tem relato de nunca ter sido derretidos e que agora estão derretendo. A poluição humana tem gerado diversos efeitos que culminam com o aquecimento da Terra. Mas iria a Bíblia escrever sobre o clorofluorcarbono? Também iria falar sobre o efeito da elevação do gás carbônico na atmosfera? Não seria extremamente mais fácil para o homem entender uma comparação em forma de parábola de um cálice sendo despejado no sol? E assim ocorre diversos textos na Bíblia. Quando se torna impossível o homem entender um fato, Deus usa um sistema de parábola para compreender o efeito. E estamos sentindo o efeito da quarta taça. Mas essa taça foi demarcada inicialmente por grande número de mortes em diversos países, e se tem dados científicos que 70 mil pessoas morreram na Europa em 2003 por causa do calor. Assim, somente na Europa em 2003, pessoas morreram por causa dessa taça. Lembre-se sempre que a taça é uma consequência humana. O homem destrói a natureza e, por conseguinte, recebe as consequências. Apenas Deus observou o futuro e definiu o que ocorreria. De fato, Deus criou o universo e também a Terra. O ato de destruirmos o planeta que Ele criou determina um texto claro na Bíblia, em Revelações do Apocalipse 11:18, em que define que Deus destruirá aqueles que destroem a Terra. Muitas pessoas acham que Deus não liga em que as pessoas destruam a Terra, mas o verso é claro, definindo que não devemos destruir a Terra, com o risco de sermos destruídos por isso. Assim, a ira de Deus sobre o homem ocorre porque o homem, além do mal que faz, ainda assim destrói a Terra. Diversas notícias determinam que o calor está aumentando e que o efeito está se tornando mais e mais catastróficos. Se lermos em Revelações 16:9, vemos que os homens foram queimados pelo calor, o que vai de acordo com as mortes que ocorreram por causa do calor, com o número de 70 mil pessoas na Europa em 2003. E ainda o homem continua achando que a Terra é sua propriedade e continua a destruição do planeta, sem observar que Deus destruirá quem destrói a Terra. Podemos observar que as taças estão se somando uma a uma sobre a Terra, e isso demonstra claramente o que estamos passando hoje, com grande destruição, calor e pestes. Mas o verso diz que o homem não volta-se para Deus para fazer o bem. E assim seguirá para receber as próximas taças. Se você busca mais conteúdo de diversas áreas, visite o site reformadoresdasaude.com. Novidades e conteúdos detalhados podem ser encontrados lá, com sistema de pesquisa e organização de texto e vídeo.